Buenas a todos que estão conosco neste que é o quinto de uma série de 10 episódios do podcast Orientista. Hoje temos a grata satisfação de receber o líder do ranking nacional de orientação. Seja muito bem-vindo, Douglas Schmitz. Prazer, Bruno, estar aqui com você e obrigado pelo convite. É muito feliz, né, de poder estar aqui, trocar um pouco de experiência com vocês. Parabéns por esse projeto que você criou, né? E você que é uma das pessoas mais assíduas, que participa das competições nível nacional, internacional, enfim. E o Pastoriza aqui, que é já revelando, talvez ele não saiba, é um dos meus ídolos da orientação, que eu sempre me espelhei, né? É um grande atleta, vou falar um dos melhores para evitar polêmica, né? E tá hoje aqui, né, junto com esse projeto que é muito importante, né? Compartilhando conhecimento, né? E agregando para a nossa orientação para esse podcast. Parabéns e para esse grande trabalho. Bom, Douglas Schmitz, muito bem-vindo aí ao nosso quinto podcast Orientista. É um prazer imenso, né, poder rever o amigo Douglas Schmitz aí, que eu conheço desde 2015, né? Quando começou ali já na equipe do CMS. E vou dizer que me sinto lisonjeado, né, em saber que o Douglas é um dos meus... Com certeza. Admiradores aí no esporte, logicamente, né? E eu gostaria de iniciar, Douglas, com uma pergunta que a gente faz aqui para todos, né? Como que tudo começou no esporte e orientação para ti? Sim, com certeza. Estive pensando há dias, né? Como contar bem resumido, né? E eu vou contar um pouco em cima de inspiração. Então a gente diferente, por exemplo, o ciclo normal de um atleta, né, começar desde criança, né, todo o processo, eu comecei a orientação no meio militar, acima dos 20 anos já, velho já, de certa forma, né, pro esporte, não segui todo o processo, né, mas como que eu entrei no esporte de orientação? Então a minha infância, interior, né, jogava futebol bastante, fazia isso, corria pra lá e pra cá, e era isso. Aí quando eu entrei pro meio militar, nos 18 anos, servi no quartel, eu lembro muito bem que aí começou a inspiração pro esporte, né, e a motivação. Aí, nunca tinha corrido, né, assim, de fazer uma corrida, enfim, uns 5 km, enfim, fiz o TAF e me destaquei no TAF, sem saber que tinha corrido ali, na época eu corri uns 3.200 ali, mas eu já me destaquei dos demais soldados, eu lembro muito bem, São Luís Gonzaga, o coronel Rentró, ele tava caminhando na pista e falou, esse soldado tem talento, manda ele pro pentatlo. Vou pro pentatlo. Não, vou lá, porque a gente vê numa vida sofrida, enfim, então, tendo uma oportunidade, o coronel falou, vamos lá, né? Aí fui no pentatlo lá, no primeiro teste, fazer um teste, na verdade. Mas, nadar era muito fraco, né? Tem que nadar bem e correr. E fui lá no rastejo lá e já lesionei o adutor. Já foi a vida de atleta, enfim. E aí participei naquele ano que eu servi, né, das atividades, enfim, do quartel, enfim, aptidão física. Mas, né, sabia que tinha aquele potencial, enfim. Mas lesionou, acabou, né? Tá, e aí entrei para a ESA, né? Fiz os testes, né? Sabia que eu corria bem, né? A ESA são 2 anos, né? Aí meu primeiro ano estava muito bem fisicamente, a formação envolve bastante, né? Aí o segundo ano de qualificação deu uma melhorada, né? Então dá para te treinar mais, se dedicar. E eu sempre pensei nisso, né? Sempre eu gostei do esporte, né? Acompanhar. O que eu posso ir no esporte que eu posso tentar buscar os primeiros colocados? Não como ego, mas como uma forma que é possível. Onde que eu posso trabalhar, né? Para ser um dos melhores. Bom, corro bem, daí lá que eu fiz 3.600 eu achava que era bom, né? Mas eu sabia que ir para uma rústica, ir para um atletismo, eu não ia chegar, não era esse meu índice. Pensei, vou para orientação, tô correndo bem, eu vou para orientação, que lá vou me dar bem. Perfeito. E aí, na formação lá, né, Marisaer, fui bem lá, me destaquei, era um dos melhores atletas, fiquei em terceiro, né? Que ano essa Marisaer que competiu orientação, né? Orientação, 2013. Então foi quando tu começou com a orientação, 2013. 2013, foi quando eu comecei a orientação. Eu tinha 22 anos aí, foi que eu comecei o esporte de orientação. Legal. E aí tinha o professor lá, que é muito importante, o professor, o técnico, né, incentivava a gente lá no Rio de Janeiro. E a gente ia em todos os eventos lá. Comecei na N, fiz umas provas de B. E a Marisaer na escola é nível B, né? Mas aí você acha que já está muito bem. E na época o Bastoriza que estava, daí tinha um cara lá que era da CDE, que era do pentatlo, lá de Santiago. Aí ele falou, ele falava, Schmitz, para ti ir para a CDE, no mínimo tem que fazer 3.600. Não, 3.600 eu faço. Tá, mas eu posso ir ano que vem? Posso ir? Não é bem assim, enfim. Aí, eu achei que tava bem a Marisaer, mas é que o nível é muito mais baixo, né? Tá. E aí acabou a Marisaer naquele final de ano, né? Começou a me doer um joelho, né? O joelho esquerdo. Eu disse, mas o que eu tenho? E dor. E competi lá, mas tranquilo, né?
Aí eu me formei, né? Fui para a região de Porto Alegre, na Santa Rita. E aquela dor no joelho, fui ver, tinha condromalácia grau 2, e aí doía para correr. E aí peguei alguns médicos ali, que eu não sei se entendi muito do assunto, falavam que não tinha mais como correr. Mas não pode, não tem como. Eu quero voltar a correr. Aí em 2014, que inclusive teve o Mundial Master lá em Canela, né? Foi o ano que naquela competição que eu voltei. Então eu fiquei todo 2014 recuperando o joelho, só para vocês terem uma noção. Inclusive meu amigo o Vacil, o fisioterapeuta, ele é o fisioterapeuta do São José, do Campeonato Gaúcho, aí que tem os times. Foi ele que eu procurei lá, da Policlínica, me indicaram que esse era o cara. Eu lembro muito bem, até hoje estava me recordando. No final do meu estágio, ele andava de bicicleta atrás de mim, né, para ver como é que eu estava, a questão de melhorar. Aí ele que conseguiu me colocar de volta, digamos, ao jogo, porque até então me falavam que não pode fazer o estudar normal do quartel, mas competir em alto nível tu não pode. E aí esse cara me ajudou. E aí final de 2014, né, teve um Master lá, eu corri na A, né? E aí eu lembro que o sprint eu ganhei e na floresta fui o terceiro. Aí vou citar algumas pessoas aqui que também são importantes, né? E aí tinha a equipe ali, toda região tem equipe dos quartéis, os militares, enfim. E aí vem a figura do Coronel Dias Torres, né? Que ele, nesse período, fez vários anos de levar equipes para fora do Brasil, né? Principalmente Portugal. E aí o cara que ganhou na A disse que não queria ir, que ele convidou. E aí o segundo, não lembro o que era. E aí esse primeiro, o cara que ganhou na floresta, não, leva o Schmitz que ele tá indo bem. Então, daí o Coronel, eu lembro muito bem, em janeiro lá, ligando, tu quer ir para Portugal? Eu disse, eu quero, mas não sei como é que funciona, não tem um gasto, mas não, se tu quer, tá resolvido, aquele jeito dele. Depois acerta o valor e tal, nós fomos para Portugal. E aí fui lá, eu competi, né, mas aí eu achando que tava muito bem, mas não tinha nem nada de orientação, né. Fui lá e competi, eu lembro, foi na Figueira de Foz, na região de litoral. Tu é o POM. Sim, o POM. 2015. A primeira experiência no exterior, POM 2015. Com menos, sei lá, pouco tempo de orientação, já estava numa das principais provas do Sim, há pouco tempo, e fui lá, foi uma experiência fantástica, mas eu não tinha nem noção do que era orientação. Tipo, tinha uns caras, os melhores, não sabia quem era, mas... Então, mas qual categoria que tu foi lá? Eu fui na A. E tive um bom resultado, mas foi uma experiência incrível. Sim. Mas desde ali, então, eu bati o martelo, assim, pra mim, né? Eu disse, não, eu tenho que chegar no nível desses caras aqui. Já tinha noção. E daí que ele falou, 2015, fui chamado para a equipe do CMS, ele me destaquei, enfim. E aí uma coisa curiosa, ele não vai saber, mas aqui a gente vai contar. Então, e pegando, né, todo mundo tem uma história, é muito fácil tu só ver lá a medalha, subindo no pódio, o Schmitz hoje é o primeiro do ranking, tá com boas conquistas, né? Mas tem todo um processo, né? E então, em 2015, eles estavam ali fazendo seletiva, né, pro Mundial da Coreia. Lá no Rio de Janeiro. E aí, como eu estava convocado, do período depois eu vou falar específico, né, da parte militar, eu comprei a passagem e fui para lá. E eu até entrei em contato com o chefe de equipe, não preciso citar nome aqui. Não, tu não tem vaga. Mas eu me achando que eu estava muito bem, mas não estava. Mas eu achava que já podia até participar da seletiva, tá? Aí eu fui lá, bem que o comando de Barros estava montando, ajudei ele a montar e estava falando dos bastidores. E aí ele não vai lembrar, talvez, mas eu peguei de todos os atletas que eu achava top. Eu ganhei a camiseta da CDE na época, não tinha, né? Algo que é fantástico. E pedi a assinatura de todos eles naquela camiseta. Então nem tava pensando se eu não foi parar, mas eu fiz aquilo porque eu achava eles eram importantes, são, porque todo esporte tem os atletas principais e tem que ser valorizado. E tu lembra algum desses nomes aí? Tava ele, tava o Pastoriza, tava o Cedinal naquela época, eu lembro da Letícia, a própria Miriam, eu lembro do Juliano, tava também teu irmão, enfim, vários ali, né, que estavam naquele período, tá? E aí, 16, eu fui para a equipe CDE, porque daí eu acho que nós estávamos juntos, né, formando a equipe em 2015, acho que você estava junto aqui, né, no Rio Grande do Sul. Daí, sim, a equipe do CMS. Daí me destaquei ali, né, mas sempre eu buscando conhecimento. E daí vem um ditado que falava assim, no mínimo tu precisa de 5 anos para te ter uma maturação de um atleta de orientação. Eu disse, não, então eu vou tentar fazer em menor tempo possível. O que eu puder fazer para melhorar, eu vou correr atrás. E eu respirava orientação nesse período, sempre foi. Tu me permite, Mitch, fazer um comentário em cima desse... que você comentou que as pessoas falam que você precisa 5 anos, né, para ter uma maturação. Eu acredito sim, desde que seja uma pessoa que não corra atrás e não se dedique ao mais. Eu diria assim, esses 5 anos é o natural. A pessoa vai começar a orientação, vai 1 ano para aprender, no segundo ano para desenvolver um pouco, começar a treinar. Só que aí entra o que eu quero falar do Schmitz. O Schmitz é alguém dedicado acima da média. A dedicação do Schmitz, tanto parte física, parte técnica, correr atrás, é acima da média.
É por isso que, com certeza, ele evoluiu muito mais E rápido. o que tu fez para te dedicar nesse período aí de ascensão na parte técnica? Assim, a gente tem acesso a algumas coisas, né? E claro que leva um tempo para te entender. Te coloca ali o manual de alguma situação, né? Você precisa entender, não é tão simples, né? E lá de 2015 a gente treinou bastante aqui o CMS sempre foi muito forte, foi a base da equipe da CDE, e hoje aqui, eu, por exemplo, pego o Cosme, muitos atletas passaram por essa equipe, né? Então, era um lugar forte. E lá naquela época eu conheci o tal do... Acho que era Sargento Kamler, dizia que aquele era o cara da orientação da parte técnica, já fazia mapa, enfim, e corria naquela época, né? E aí ele começou a me passar os nortes, e ele que foi a base. E tanto é que, pegando ele, né, que é o meu treinador técnico, né? A maioria das vezes foi à distância, mas ele passou muito treinamento, desde 18, que vamos dizer, eu adotei ele direto, que foi muito, 18, 19, muito intenso, que eu estava aqui na região Santa Maria, que foi aquela evolução grande minha, né? Enfim. E aí eu buscava mapas, a parte da internet, que o Pastor citou muito bem, e é importante tem que buscar todas as ferramentas, né? E eu acho que uma que eu não busquei, que ele fazia bastante, até tentei, a gente vem do interior, enfim, ou por falta de esforço, foi o jogo, mas o joguinho lá no computador. Mas o demais, ler mapa, estudar rota, ver o que os melhores estão fazendo, nível nacional, internacional, isso tudo eu fiz. Tudo isso eu faço. Sim. A gente continua, porque é um processo E tem que tomar iniciativa, né? Tem que partir do atleta ir isso, correr atrás, atitude. O atleta precisa querer, independente do esporte, você precisa querer, ter a sua força à vontade. Se você não correr atrás, você pode estar com os melhores, você nunca vai ser o melhor. Então precisa de você querer isso, né? E aí, então, né, 16 eu entrei aqui para a CDE. Então isso é um fato que eu gosto de... Assim, não é me gabar, mas são coisas importantes. Aqui para a CDE algo sempre foi muito forte, e a base hoje, né, para muita coisa. Então, desde 16 que eu estava na equipe, que tem seletivo, né, para entrar para a equipe, desde 16 até hoje, todas as vezes que eu participei, eu estive na equipe da CDE. Né? Quando falo nível de equipe das Forças Armadas é diferente, mas desde 16 eu estava na equipe. E aí, então, 16 eu fiquei reserva. Então, equipe CDA sempre, né? 16 fui reserva da equipe do Militar do Brasil, 17 fui reserva. Aí 16 um caso curioso, que acho que é importante também destacar, que foi falado, porque também é uma homenagem, né? Nosso amigo Carnica, né? Eu fui reserva, para a seletiva lá em Brasília, né? E aí o Mundial era em Rio de Janeiro. Aí ele foi o 7º atleta e eu fui o 8º. Mas foi por detalhezinho, enfim, mas tranquilo. Então, eu tava feliz, era o reserva daqueles caras ali, né? Beleza. E aí aconteceu um caso aí que ele tava... Eu era reserva e eu tava treinando com a equipe direto, até véspera ali da competição. Aí véspera da competição, eu ia ir pra parte técnica, para ajudar lá, a Prisma, não era na equipe, né? E aí eu indo pra prova, o Carnica me ligando, ó, Schmitz, eu não tô bem, tu vai ter que vir correr. Ele me ligou porque sabia que eu estava indo para a floresta. Eu disse, não, Carnica, não, você é o cara, mesmo que você tá mal, que você não tá em condições, você vai muito bem representar o Brasil do que eu que estou começando. Não, Deus, eu disse, não, e já está resolvido, já estou vindo para cá. E aí seguimos em frente. E graças a Deus, né, ele pôde competir, né, porque foi o último dele que competiu, representou muito bem o Brasil. E aí, claro, era um cara também que a gente usava como exemplo, né, e graças a Deus ele pôde competir e representar muito bem o Brasil naquela época, né. E aí 16, 7 e 8 fiquei como reserva da equipe militar do Brasil, né, e nesses períodos bati na trave ali. Uma rápida pausa no nosso bate-papo para a gente fazer uns agradecimentos. Em primeiro lugar, para a Orientista, que está nos proporcionando essa estrutura. E é uma empresa fundada em 2007 que oferece equipamentos para esporte, aventura e possui 4 lojas físicas, 2 em Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Cruz Alta, e também atende a todo o Brasil pelo site orientista.com.br. Também há 2 marcas parceiras, a Silva, que fundada em 1933 na Suécia, uma linha bem completa de equipamentos como bússolas, lanterna de cabeça, binóculos, mochilas, bastões de caminhada, e também a marca Coglans, uma marca canadense referência na América do Norte de acessórios diversos para camping. Então, se você vai acampar, você encontra na Orientista nas melhores lojas do mercado os acessórios da Coglans para facilitar a sua vida no seu acampamento. E também um agradecimento muito especial ao meu companheiro Leandro Pasturiza, que está aqui compartilhando suas vivências, suas experiências na orientação
e também está com o seu Instagram disponível aí para quem quiser seguir, para quem puder mandar uma mensagem, @LeandroPastoriza. E tu te lembra do Schmitz nesse período, Pastoriza? Competiam juntos? Como é que foi a chegada à equipe? Eu lembro do Schmidt muito bem em 2015, né, que foi o ano que na seletiva do CMS e também em 2016 no início, né? Aí depois em 2017 eu dei uma pausa, né? 2017 e 18. 17 o nascimento da mina, eu fiquei fora da equipe nesse ano e em 2018 eu estava na equipe de CDE como mapeador. Sim. Inclusive montei seletiva e tal. Então aquele contato de atletas ali, de parceria, de alojamento e tal, eu não tive com o Schmidt nesse período. Entendi. Mas já conseguia perceber que ele tinha potencial, estava vindo. Com certeza, sem dúvida. E isso é importante, né? Então e agora eu lembrei lá quando eu comecei em 2013, eu lembro que eu teve também um mentor que a gente falar, o o subtenente Braga, não sei se você chegou a conhecer. Eu lembro que ele me passava as informações, não, é o Pastoriza, naquela época, 2013, aí você vai falar, ele é o Pastoriza, é o Ironir, é o Kleber, ele falava o Kleber eu lembro muito bem, ele falou isso aqui, ele falava assim, o Kleber é barato, esse cara, ele corre muito, ele falou, é o que sobra no parte física, é o Pastoriza um pouco técnico, e o Ironir é meio termo. E depois fui constatar, era bem isso mesmo, ele sabia, é um cara que gostava da orientação. Ele foi um tempo das Forças Armadas ali, na época ali, 90 ali a 2000, ele foi. E daí na verdade, esse foi meu primeiro, né, mentor, me ajudou também na parte física e técnica, enfim. E aí nesse período, daí eu tive pouco contato, assim, como eu falei, meus ídolos, principalmente ele, o Ironir, o Kleber, não tinha muito contato, mas eu sabia, contava na equipe, falava muito dele, né, falava muito do Ironir, né, e como ele tá nesse período de tradição, né, da família, enfim, né, e o Ironir manteve, então tive muito privilégio de treinar muito tempo com o Ironir, isso é algo assim motivador, tu treinar com uma pessoa que tá no teu lado, que tu tava ali. Na CDE ou em alguma unidade, alguma cidade? Não, da CDE. Ou seja, tu foi para Nova Santa Rita e de lá tu veio para Santa Maria, não veio? Não, isso foi depois de 18 e 19 que eu estava em Santa Maria. Mas eu quero dizer o seguinte, na equipe, a gente treinar ali, imagina você pega um atleta hoje, você poder o atleta treinar com o seu ídolo, que era o Ironir. Mas só pra gente que não entende nada, quanto tempo tu fica com o pessoal da equipe por ano, mais ou menos, assim? Ou tu fica mais tempo na tua cidade local, mais tempo com a equipe? Como é que funciona isso? É que varia, assim, Bruno, depende do período, do ciclo, das equipes, né? Por exemplo, em 2011, eles treinaram 2 anos direto, né? Então varia muito, né? Mas o normal, assim, é você ficar período assim, de 2, 3 semanas, né, treinando com a equipe, e o demais você tá no seu quartel lá fazendo atividade física, né, ou preparação física em casa, né, e normalmente os ciclos aí, pro Camorfa, pros mundiais, né, mas assim ficar o ano todo, não. Este ano tá um pouquinho diferente para mim, depois eu conto a história, mas assim, foi algo assim que marca, o Ironir tá pouco tempo, tava correndo, né, então foi algo assim também que motivou, né, porque tu tá correndo no lado do teu ídolo, né, isso é muito, muito gratificante. E entre essas competições, esses períodos de treinamento e competições militares, tem as competições civis, né? Então, as etapas de campeonato brasileiro, etapas de campeonatos estaduais, né? Onde cada atleta aí dentro dos seus estados participa. Então, se for colocar isso tudo dentro de um calendário, acaba dando bastante percursos, né? Claro que o Brasil é grande, né? A dificuldade maior, né, Schmidt? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa dificuldade aí que... Tu tem uma ideia do que um atleta CDE, um atleta Força Armada, assim, deve fazer de percurso por ano? Média mês, assim, o quê? Uns 10 percursos por mês, em média? Não, chega? De competição, não. Não, mas tu falou entre competição, treino. De treino, porque assim, só para organizar um treino de orientação é uma dificuldade. Sim. Né? Falando de percursos. Claro. O ideal seria, eu diria que 10 percursos por mês seria ideal até mais, né? Mas a gente sabe que a realidade nossa no Brasil não é essa. Né? Então, o atleta que conseguir fazer aí 10 percursos por mês, nossa, é privilegiado, né? Exatamente, mesmo com todo o apoio principalmente hoje das Forças Armadas, né? Porque primeira coisa, nosso país é muito grande, né? E a orientação exige que você se desloque de um lugar para outro, né? E aí exige custos, né? E a outra questão, eu sei que a maioria não vive só disso, tem outras atividades, que seja a família, seja o trabalho, né? Então tem outras atividades, então vai te envolvendo, né? Mas agora treinamento, né? Gosto muito de falar isso na equipe, falando de treinamento,
É um privilégio quando a gente está com a equipe, o percursinho montado que a gente está, né? Porque o pastor Luiz sabe muito bem, né? Quando a gente está em casa, a gente treina, a gente se vira, mas tu tem que fazer tudo. Tem que fazer o mapa, tem que traçar o percurso, tem que correr, se quer alagar o prisma para te correr, né? Quando tu se reúne com a equipe, é tudo prontinho, tem a comissão técnica, tu vai lá e faz os percursos. Então isso facilita muito, né? Mas aí voltando essa do que o pastor falou, acho que é importante dessa saturação, né? Isso depende de cada atleta, né? E eu acredito que o ideal é o processo. Por exemplo, pega o do Kleber, né? Desde pequeno fazer todas as etapas. Isso seria o ideal no Brasil, né? Mas nós temos poucos atletas que têm isso aí, né? Acredito que daqui a uns anos isso vai mudar, né? A gente trabalhando para que isso muda, né? Mas o meu... Então eu ficava ali, né? Como eu falei, eu estava na equipe do Exército e ficava reserva do Mundial. Eu disse, não, agora vamos fazer diferente. Daí 18, final de 18, início de 18 já tinha o preparador físico, que é o Theo Diniz, que me ajudou bastante, que é o preparador físico. Ele é um cara, assim, fantástico, né? Lá de Brasília. E desde 18 com ele até hoje. E ele aprendeu muito. Ele não era da orientação, foi aprendendo comigo e me ajudou bastante. Então ele foi um diferencial, né, a parte física, a planilha, e 18 e 19, só para fechar isso aí, quando eu vim aqui para Santa Maria, daí tinha essa convocação, aqui assim, respirava orientação. E aí assim, daí vem a parte do câmera, de treino, aqui Santa Cruz, e fazia aquela FEPAGRO, a Boca do Monte, a própria São Valentim, revirava, era direto, eu só respirava isso. Então era muito, e não é só fazer percurso, é fundamento técnico de vários tipos, né? Então isso deu muita diferença, e tanto é que tu pegar desde 19, se eu começar a olhar os resultados, né, que eu, graças a Deus, estou indo muito bem, tô conseguindo uma constância, né? Porque... até então era muito variável. Às vezes eu pegava o pódio, às vezes não pegava ali. E desde então eu consegui estagnar numa constância. Qual foi a tua teu primeiro resultado expressivo, digamos assim, numa elite, num Forças Armadas? Assim, a primeira vez que ele chegou, encostou no Pastoriza, no Ironir? Olha, eu vou te falar que eu não lembro assim, né? Porque eu sempre coloquei aquele objetivo. Eu quero estar entre os melhores. Eu quero conquistar alguma coisa, né? E o primeiro marco assim, de grande conquista, teve outras, né? O primeiro marco de grande conquista foi 2019, que foi lá em Guarapuava, né, que teve a seletiva, que era para os Jogos Mundiais na China, né? Eu fui o quarto atleta, né? Era percurso médio e longo, né? Eu acho que fiquei em quarto, quinto no médio, no longo acho que fiquei em segundo. E aí somava ali. Daí eu cheguei ali, eu lembro até muito bem do pessoal falou, tá garantiu outra vaga para a China. Era o objetivo. Aquilo foi o primeiro marco ali. Foi a tua primeira ida para o exterior depois do POM, de 2015? Ou chegou aí nesse meio tempo? Assim, eu fui por conta própria. Então, assim, desde que eu fui lá, que eu gostei muito de ir lá pro POM, cada ano eu ia. Eu ia por conta própria. Assim, investimento. Né? Investimento. E era um investimento que tu sentia retorno. Sim, tinha várias trocas, né? Era fantástico. Mas aí, 19 foi algo assim, que eu vou dizer assim, que podia dizer assim, que... Foi a primeira vez que tu vai convocado para uma seleção nacional. Sim, foi a primeira, né? As outras eram como reserva, essa foi a primeira. E assim, foi uma conquista muito assim, vamos dizer assim, uma realização de um sonho, por todo o processo que a gente seguiu, do treinamento, da preparação, né? Depois a gente pode comentar um pouco sobre isso, né? Então eu me senti muito realizado. Desde então eu disse, não, é isso que eu quero seguir, né? Eu tenho uma expressão que eu uso e aconteceu comigo, Schmidt, e eu acredito que acontece com alguns atletas, que caiu a ficha. Contigo aconteceu em algum momento de tu perceber essa diferença, assim, caiu a ficha na orientação, na parte técnica. Teve um momento, tu lembra desse momento ou... Eu não lembro certo, sabe? Mas foi nessa transição de 2018 para 2019, que seria essa parte da maturação, que tu já consegue enxergar. Porque quando tu chega nesse tempo aí, nesse período que você tem essa visão, eu vou dar um exemplo simples, um atleta hoje, tu pega aí, ele, né? Pega hoje o Kleber, os Stanley primeiro ali, o próprio Vladimir no meio militar, né? Tu já sabe mais ou menos que lugar tu ficou. É incrível isso, Bruno. Não sei se você tem essa noção na tua categoria, mas tu já sabe que lugar tu ficou. Eu perdi aqui 30 segundos. Durante o percurso automático tu já sabe. Eu desempenhei bem aqui. Eu já sei que se eu não ganhei, eu tô entre os primeiros. Eu errei aqui bastante. Agora eu tenho que manter para poder ali pelo menos pegar um pódio. Esse foi o período, né? E desde então eu consegui ter essa visão. E claro, sempre a gente vai ampliando. Cada dia a gente vai ficando melhor. A questão que eu falo assim, se você manter a sua humildade, manter os pés no chão, saber que se você ganhou hoje,
né? Amanhã isso nada te segura, nada isso vai te colocar no pódio no outro dia. E é impressionante também o quanto é importante a questão mental da determinação eu quero pegar essa vaga, eu vou me esforçar para pegar essa vaga. Tem muito isso da atitude do atleta, da determinação, coisa que é recorrente em todos os episódios que a gente está percebendo. E também, e agora fazendo um link com o que tu falou lá no início da lesão, que é todos os atletas têm problema de lesão que pensam em desistir. Né? Tu teve um outro caso de lesão tão grave quanto essa do joelho no início? Tem alguma mensagem para quem está passando por algum problema de lesão, que está pensando em desistir, que está alguma situação nesse sentido? Até curioso, eu passei na verdade este ano agora do brasileiro, né? E só para exaltar, né, nós somos todos seres humanos, né? Então a gente faz várias coisas, várias atividades e a gente é sujeito a falha. E no esporte não é diferente, todo mundo falha, todo mundo tenta alguma coisa e não consegue, e isso é o normal. Então as pessoas acham assim, subiu no pódio, já conquistou medalha, só isso. Não, tem todo um processo e mesmo assim ele tem vários obstáculos, né? E não é no primeiro obstáculo, no primeiro, fui lá competir, não ganhei, eu vou desistir. Não, tu tem que acreditar naquele processo. E se você acreditar nesse processo, algum resultado, o resultado vai ter, né? Mas o resultado positivo vai vir, né? E eu gostaria de destacar isso que você falou, agora para o brasileiro, depois a gente pode entrar bem detalhado, mas assim, é algo que aconteceu assim que eu nunca tinha passado na minha vida. Então, teve lá a Copa Sul, competimos lá, e aí ficamos 2 semanas treinando com a equipe. E aí terminou o camp, o último dia lá, eu sei que eu comi lá a alimentação normal e me atacou. Então eu fiquei mais ou menos um mês até o brasileiro, né, só tentando voltar à parte física. E fiz, para vocês entenderem, lá, a gente estava jogando de Florianópolis, né, podia ser uma dengue, alguma coisa, fiz dengue, chikungunya, parte de hepatite e tal, não tinha nada na parte física, nos exames. Só que era uma dor no corpo, tinha febre, né? Eu não conseguia caminhar os primeiros dias. E aí depois fui melhorando aos poucos. E tanto é que eu melhorei na segunda semana, eu vim aqui no Campeonato Gaúcho, né? Tava competindo, que você montou ali. Como é percurso médio, até eu fui bem, né? Por causa da minha condição física, né? E fui feliz nesse percurso, né? E aí eu vou melhorar, continuei treinando, mas ainda voltou. E aí aquela semana até eu ia vir antes, né? Pra gente fazer nosso podcast, eu fiz um treino forte, porque brasileiro era importante, era o foco, né? E eu fiz o treino forte e veio tudo de volta. E aí me ataquei. Fiquei 3 dias de cama ali, na semana véspera do brasileiro. Véspera do brasileiro. Então o brasileiro eu ia vir na terça, tudo certo. Na quarta-feira fui fazer exame, fui pro médico. Eu fiquei até sábado sem correr. Aí eu voltei a correr aos pouquinhos, sábado, domingo. E eu falei com o meu operador, falou, pra mim tu não pode correr. Aí na segunda-feira eu fui no médico, na semana do brasileiro, falou, não, o exame está tudo ok, não deu nada, todo dia fiz exames. Né? Desde da parte de creatina, a parte de rim, porque não sabia o que era. E aí o médico me liberou. Mas aí, qual que era o meu desafio, já pegando no brasileiro? Eu fazer o médio, né, e o longo. Tinha que fazer o médio, saber se meu corpo ia reagir bem, se não ia me atacar de novo, para poder correr o longo, né? Então, pegando dessa parte, assim, então a gente não é só flores que a gente fala do atleta, tem situações, mas eu jamais ia desistir por causa disso. Eu falei para minha equipe, para minha família, que eu vou fazer o que é possível. Peguei, estudei a parte técnica, a parte de mapa, alimentação cuidando, hidratando bastante e focando, pensando que uma hora ia passar. Mas foi assim, algo assim que eu jamais ia imaginar de enfrentar e de saber o que era. E tem essa questão que a gente tem como atleta, né? Tu não pode tomar qualquer medicamento. Ao tomar um antibiótico não pode. Se chega lá, por exemplo, se fosse doping. Então tinha toda essa questão que tem que ser cuidado, né? Então, além dessa questão da lesão, o que também eu acho que já fazendo o link, que é ser humano e acontece com todo mundo, também já teve caso do Schmidt, por exemplo, não ser desclassificado por não pegar um ponto. Não sim, foi, sim. Até foi no Sul-Americano agora. Sim, então, sim. Ou seja, já que estamos falando de perrengues e de situações de ser humano, não é porque ele é líder do ranking nacional que não tem os problemas que um atleta de B ou de A tem, né? Não, com certeza. E pega o atual, pegando esse exemplo, né? O percurso médio do Cambor lá, era o ponto 3, era próximo do 12. Era o primeiro percurso depois desse período, então eu fiquei, né, quer dizer, desculpa, 2 percursos, eu fiz os 2 aqui do Gaúcho, né? Mas por não estar assim bem seguro do que estava planejado, de pegar um mapa, né? Eu estava meio assim, foi
foi bem complicado o percurso médio. Até foi um resultado muito bom que eu comemorei pelo tempo ali, né? Então, do 3 eu fui para lá no 12. E tinha outro atleta que falou, esse aqui é o 12. Eu tava perdido, pra vocês verem. Então, que eu não tinha me situado. Então, o se perder é normal, mas é você saber que você errou, você corrigir e seguir em frente. Isso faz parte. Desistir um percurso, acontece também. Lá no passado, o sul-americano, não peguei um ponto, cheguei lá, um baita resultado, depois fui verificar, não tinha pegado um ponto, tava ali, ia brigar pelas medalhas da IOF. Então, faz parte, mas tu tem que saber disso. Mas, claro, tem que trabalhar para que isso não aconteça, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Schmidt. Eu fui muito feliz assim na minha carreira e fui poucas vezes desclassificado. Mas já aconteceu muito de não ter o resultado esperado, né? De errar um ponto. E eu ficava muito ansioso, esperando pelo próximo percurso para me redimir. Tu tem esse mesmo pensamento, essa mesma... Sim, com certeza. Aí, pegando essa última competição, né, que é importante, é mais próxima, sim, então eu falei assim para mim, o que eu tinha para errar hoje eu errei, né? Eu sei da minha capacidade, meu corpo está reagindo bem. Eu não estou nas minhas melhores condições físicas, mas eu sei, né, do que eu sou capaz. Mas depois eu vou falar para vocês. Mas esse resultado, principalmente do percurso longo, não é de agora. Depois a gente pode falar a parte física. Ele vem lá de novembro, eu comecei um processo diferente, depois eu conto para vocês, né, de preparação física. Essa foi minha base. Se eu não tivesse feito isso, eu ia fazer o percurso longo, ia dar uma hora ali, não ia aguentar, ia quebrar. Mas eu tinha essa bagagem, essa substância, né, que manteve, né? Mas sim, aí você fica assim, realmente ansioso, né, para chegar outro dia, para te poder lá fazer um bom percurso, né? Mas tu tem que saber se controlar, se preparar, porque tu tem que descansar, tu tem que fazer uma fisioterapia, tu tem que se alimentar bem, dormir bem de noite, para outro dia tá preparado lá para o próximo percurso, né? Tá certo. E já passou por alguma situação inusitada, alguma situação engraçada assim na orientação, pra gente que fosse engraçado, assim, pra te rir um pouco ou... Tem várias, mas eu vou contar uma diferente. Conta uma pra nós aí. Vou contar, hein? Espero que não chegue o nome da pessoa, mas tranquilo. Então, hoje nós temos uniformes assim, padrão das equipes, né? Do Exército tá padrão. Na sua época devia ser assim, era uma briga para ter um uniforme, enfim, por vários itens, né? E aí teve um período que foi feito não lembro o ano agora, foi feito uma uniforme. E ficou assim, padrão, né? Usou as cores do Exército, usou aquele branco, aquele azul e aquele amarelo. Mas ficou igual um palhaço. Então, e o chefe falava assim, vamos se fardar. Né, botar a roupa, né? Daí a galera falou assim, vamos se fantasiar. Daí pegou. Eu lembro desse uniforme. Ficou engraçado mesmo. Aí a galera falou assim, vamos se fantasiar de palhaço, de palhacito. Daí parecia um palhacito o uniforme. E ficou padrão, mas ficou muito... Mas estão falando de bastidores e histórias, né? E gente voltando também a quem estava falando do Mundial, Jogos Mundiais na China, né? Sim. Eu tenho curiosidade de saber, né? Como que é uma ida para a China, o que tem de bastidores para contar, tu estava junto, né, Pastoriza? Na China, sim. Né? Como é que foi participar de um evento na China, hospedagem, alimentação, etc. A alimentação nós tinha lá, né, um restaurante gigante, né? Tinha vários tipos de comida. E tinha as próximas de nós, né? Mas tinha comida assim diferente. E o que comenta lá na China, né? Os insetos e tal, né? Até tinha alguma coisa, não sei se você vai lembrar. Mas o que a gente viu mesmo foi na rua, quando foi fazer um passeio, se você lembra. Na rua tinha bastante essas coisas. Diferente. Porque eram os Jogos Mundiais, né? Militares. Então é montado um restaurante com as cozinhas ali europeia, cozinha americana e asiática. Isso. E aí o atleta que está participando ali, ele é obrigado a comer, se alimentar dentro daquele restaurante ali dos jogos. Então você não pode nem comer fora, né? A gente saía passear na rua, você via que tinha alimentação, mas o ideal nem podia, né? Porque era um risco, né? Então já tinha E dessa tua primeira viagem convocada, o que mais tem de bastidores, os voos, a hospedagem, os percursos? Como que funciona? Fica o alojamento
por países, por esportes? Como é que... Jogos é algo, assim, extraordinário. Eu acho que é o topo, né, pro militar, né, os Jogos Mundiais. Então, vai ter agora 2027, né, todo mundo sonha com isso, até porque é cada 4 anos, né, agora adiou um pouco por causa da pandemia, né, e lá a gente foi na China, foi algo assim, que a gente fala, né, compara, né, como fosse os Jogos Olímpicos, porque foi fantástico, né, de estrutura, alimentação, a gente ficou era residencial, se construiu toda uma vila lá que depois ia ser vendido para as pessoas normais, né, civis, enfim. E aí a gente ficou em apartamentos separados, ficou 2 em cada quarto, que eu me lembro aquela vez, né? Acho que foi 2 em cada quarto, eu fiquei até com o Andrei. Mas era algo assim fora do comum, né? E a alimentação, o transporte, tudo, né? E a China é um país curioso, diferente, inclusive nós vamos para lá esse ano novamente, né? Muitas coisas muito, muito realmente diferentes lá deles, orientais, do que da gente, desde de vestimenta, as pessoas... a própria alimentação, né? Mas foi algo assim maravilhoso representar o Brasil, mas foi representar, né? Que você chega lá a representar, você chega lá no alto nível, né? Competir com os melhores, mas ainda falta um pouquinho, falta um processo, né? Daí você vai lá e faz bobagem como se fosse um iniciante numa competição, né? Mas a gente faz o que é o melhor, né? Do que a gente achava ali, né? Eu vi que tu tá com uma camiseta bonita aí, cara. Tô desde o início olhando essa camiseta aí, esperando uma folguinha pra mim falar dessa camiseta aí. Eu vi que tem vários nomes aí, Schmidt. Tu pode falar quem são esse pessoal todo aí que tá te apoiando aí nessa caminhada? Claro. É importante. Até lembro, isso aqui é uma ideia que aqui no Brasil ainda não tem muito, né? Eu lembro que uma das viagens lá pra fora do Brasil, hein, Bruno? É isso aí que eu vi. Pô, os atletas têm vários logos, né? Pô, que interessante, né? Às vezes não tinha muitos, né? E eu comecei a vir aqui no Brasil, os atletas não tinham. E os outros esportes no Brasil têm isso, né? Então aqui é uma equipe que está comigo, né? Então isso é importante, né? A principal, claro, né? A minha base, que é a CDE, que representa o Exército, né? Tem a equipe de orientação, a gente representa o Exército, que é a base, que tem o meu salário fixo todo mês, que dá as minhas convocações. Mas aí eu pego porque tudo isso aqui, que é importante que as pessoas entendem, né? O atleta, né? Quando você fala assim da elite, né? Ele tem uma equipe, né? Então não é você sozinho, você tem uma equipe para trabalhar com você, porque você sozinho não constrói nada, né? E na orientação mais ainda você precisa de uma equipe, né? Inclusive, né, não está aqui, eu tinha mencionado o Câmara, né, mas ele representa a CDE. Então, vocês verem, tem a equipe do suplemento, tem a parte da equipe que ajuda do voo, tem meu treinador, preparador físico, que está desde 2018 comigo, que é uma base muito boa, né? Nutricionista, que dá uma diferença muito grande. Por exemplo, nutricionista, uma coisa básica que a gente estuda, né? Busca conhecimento, né? Uma coisa básica que eu não fazia e fiz, e claro, sim, quando a gente fala, né? Cada atleta, cada pessoa é diferente, né? Mas uma coisa que eu fazia e não percebi, depois comecei a mudar, que era consumir consumir normal no café, né? A proteína e o carboidrato. Ela me orientou, me explicou que o carboidrato era essencial, a proteína não precisava. A hora que eu tirei a proteína do meu café da manhã, só um dia anterior, e antes da prova, nada de proteína. Deu uma diferença muito grande na parte aqui do estômago, sempre um percurso longo, e só com a parte de carbo. E bastante carboidrato, porque eu também tinha aquela ideia, atleta não pode comer muito, né, que vai engordar. Ela me tirou essa ideia e deu uma diferença muito grande, né? E vem todo um processo, né? Então ajudou muito, né? A parte de material de orientação, e você também está junto, né? O orientista apoia muito a orientação, isso é importante, né? E a gente precisa, como eu falei, para orientação. Então tem toda uma equipe, tem meu clube aqui embaixo, o Cosme, o meu quartel, né? Que me ajuda bastante. O banco também te ajuda, enfim, toda essa equipe, eu gostaria de realmente que ele tocou isso aí, porque é algo assim que a gente precisa fazer, e hoje tem os outros esportes, a orientação também pode fazer isso, que é buscar essa equipe para te ajudar, para te apoiar, para buscar um recurso, para divulgar essas marcas, né, e ajudar o esporte, né, e também o Bolsa Atleta, que é importante, né, que tem isso, algo fantástico, poucos estados que tem, né, hoje, esse ano estamos com o segundo ano de Bolsa Atleta, que é algo muito importante para a orientação gaúcha, né, que tem essa bolsa, né, que já 2 atletas contemplados. E o bom é que tu vê que tu tá usufruindo e reinvestindo, né, esse Bolsa Atleta agora, inclusive, essa ida que tu acabou de comentar para a China esse ano tu tá se mobilizando por conta própria também, né? Sim, é que assim,
tem a Confederação Brasileira de Orientação, né? E a Confederação Brasileira não é esporte olímpico, enfim, o recurso é muito baixo, né? Então, este ano, por exemplo, era R$50 mil para todas as equipes. Então, é um recurso, né, muito pouco, né? E tem várias equipes, tem desde a Júnior, tem a principal, né? E aí, para os Jogos Mundiais na China, a Confederação Brasileira escreveu a equipe, né? E lá, quando escreve toda a alimentação, né, comida, enfim, lá, transporte, tudo já está incluso, né, com essa inscrição da CBO. E o atleta tem que ir com a passagem, né? Então a gente tem que arcar com a passagem. Daqui para lá está um custo bem alto, inclusive a gente está fazendo uma rifa aí dos atletas, está divulgando, então quem quiser puder ajudar a gente agradece, tá? Então esse ano tu vai para a China no Jogos Mundiais, World Games, né, World que chama? Games, e tu vai para o Mundial da Finlândia, que é o Mundial Civil. Sim, aí a Finlândia saiu hoje, inclusive a portaria oficial dos atletas que vai para a Finlândia, que a Finlândia, segundo a portaria que saiu lá foi final de janeiro, início de fevereiro, iria o primeiro do ranking, né, que aí sim, agora é diferente, né, então deixa bem claro aqui, que aí a CBO, no caso, tá bancando todos os meus custos para ir para lá, o número 1 do ranking sou eu, então passei nos testes, tinha um teste físico, a gente fez semana passada, fui muito feliz, né, consegui passar. Tá, explica para mim, eu que não tô meio por fora, pro cara que ligou agora, como teste físico, o que seria? Que assim, não basta ser o primeiro do ranking? Isso, assim, ainda são várias situações que estão sendo implementadas, são processos, né? Então foi implementado nessa última portaria para esses jogos, para o Mundial na Finlândia, que após o Cambor, que foi agora lá em Ipameri, ia congelar o ranking. Aí os primeiros do ranking, o primeiro, ia fazer teste físico. Daí tivemos que fazer o teste físico de 5 km e um teste físico de 18 km, o masculino. 6 km e 18. E o feminino era 5 km e 15 km. Daí quem passava nesse teste estava na equipe da CBO, que vai representar o Brasil. E também vai ter outros atletas que vão pela clínica, tem atletas que vão arcar com custo, que é um valor bem alto, né? E aqui uma deixa, né? Eu até conversei assim em off, é bom de a gente falar, né, também, porque que nem o Kleber é um grande atleta, né, e até conversei com ele, a gente achar de alguma forma que pudesse nós dois ir, né, porque a gente estava ali disputando o primeiro ranking, né, mas questão de portaria, de custo, né, ia ficar meio inviável. Daí a gente deixou lá para quem fosse primeiro do ranking, né, ia fazer o teste, né, mas certamente se ele fosse também ia muito bem representar o Brasil, com certeza, né, na Finlândia. Entendi. Tá bem. Tu comentou aí do teu apoio da parte técnica, né, com o Kammeler, né, inclusive é um convidado nosso aí, excelente. Ele estará aqui, com certeza, né. Maravilha. Comentou também do apoio do Teldo Diniz, né, que é Sim. o teu preparador físico, e então você acha importante, logicamente, né, ter esse acompanhamento físico e técnico, né, para um atleta de orientação. Eu acho que quebra um pouco aí de alguns paradigmas que até um tempo atrás nós não acreditávamos muito. Era pegar o mapa, entrar para a floresta e ver o que dá, né? Eu acho que ele prova que não é bem por aí, que todo um suporte, né, Schmidt, inclusive nutricionista e tudo, muda o panorama, né, de um atleta. Com certeza, e a gente fala em épocas, né? A gente fala assim, sempre assim, uma época anterior, sou atleta tal, vou dar o teu exemplo. Talvez se você tivesse hoje informação, você teria ido muito mais longe, lá os outros atletas, né? Lá quando o seu Otávio começou, talvez seria, e eu acredito que sim, né? E a gente fala muito dos pilares da orientação, né? Fala o técnico, né? Primeiro o físico, o técnico e o psicológico, né? E curioso, pegar primeiro o psicológico, que nós também temos, a equipe da orientação da CDE tem uma psicóloga, né, esportiva que ajuda bastante, né? E isso é novo hoje para a orientação e para os outros esportes também é novo. Até pouco tempo não se falava em psicólogo, né? E hoje se fala muito e é muito importante. Então, assim, a gente fala, se pegar nos fundamentos da orientação, e o triângulo, né? O técnico, o físico e o psicológico. Mas eu já acho que é um pouquinho diferente, porque o psicológico está acima disso, né? Eu dei esse meu exemplo que eu estava mal lá, mas eu mentalizei que era a minha cabeça, né? Então eu acho que assim, tu começa com o físico, que é a tua base, né? Que é muito importante, tu seguir uma planilha. Uns atletas mencionaram, você mencionou que, faz o planejamento, enfim. Mas assim, a minha visão, tu pode ser o melhor atleta, tu pode ser, enfim, você precisa de alguém que treine você. Porque alguém de fora vai ver coisas que você não vê. Então isso é importante, essa é a minha visão. E ter alguém que te acompanha, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho o Teldo, né? Ele é do atletismo, né? De maratona, enfim, mas não entendia de orientação. Então
Então lá ele começou em 2018 comigo, né? Você compara agora, você vai querer comparar a diferença que era quando me passava o treino lá em 2018, como é agora em 2025, totalmente diferente. Mas falar esse período 18 a 25 e também fazendo um link, a gente está falando do Mundial da China e depois logo em seguida veio a pandemia. Como que tu fez para manter esse treinamento físico, técnico, para manter a performance? Como foi a tua pandemia? A pandemia, na verdade, foi, de modo geral, era uma incógnita para todo mundo, né? Foi mais a parte física, né? Mais a parte física que dava para fazer, né? A parte técnica muito pouco. Mas aí tem aquela questão, né? Que a gente comentou. Como eu já tinha essa base boa, então aí eu já estava uma maturação de atleta. Já tenho uma base boa. Então é uma questão de aprimorar algumas coisas, por exemplo, a técnica, o físico, né? Então o físico eu ia mantendo e a hora que ia liberar, a gente ia voltar a competir. Foi 2022 que voltou o Campeonato das Forças Armadas, né? E até então, até esse período da pandemia, o meu foco era só militar. Por exemplo, o Campeonato Gaúcho, vou dar um exemplo, que aqui no estado, eu nunca focava ou me preparava porque tinha outras provas, tinha convocação das equipes e aquela coisa, tu tem que ter um foco para alguma coisa. Então até chegar, o meu foco era pegar a vaga na equipe, então disse, não, eu peguei. Aí depois disso, não, agora vamos focar um pouco nas orientações na parte civil, né? Daí eu comecei a ver a questão do ranking e tal, me preparar para isso, né? Mas voltando, né, pastor, eu acho que o físico, sim, ele é muito importante, é o fundamental, né? E aí a parte técnica, né? Você precisa fazer isso. E não, isso não é um ano, é toda vez, é a tua base, faz a preparação física, faz aquela transição para a parte técnica, né? E sempre trabalhando o teu mental. E aí o mental de um atleta, né, envolve muitas coisas. E vamos pegar, por exemplo, comparando, né, um atleta de atletismo, por exemplo, né, 100 metros, 400, ele fica meio que no automático. A orientação também fica. Só que tem outra questão. Você precisa pegar aquele mapa, interpretar ali meio que surpresa. Claro que para o atleta de elite que treina, faz o processo correto, não é surpresa. Tu já, em algum momento, tu fez aquela rota, tu fez aquele trajeto, né? Mas tu tem que estar muito bem a sua cabeça. Por exemplo, assim, se tiver um problema pessoal, por exemplo, assim, quem tem família, tem filho, né? Um dia antes, já vai influenciar. Claro que não tem o mundo perfeito, né? Mas tu tem que saber trabalhar com isso, mas já influencia. Então isso é importante, tu tá bem aquela parte psicológica tua, para poder usar aquela tua parte técnica, porque o físico ele vai automático ali, tu vai saber que o físico vai te acompanhar, né? E para você poder executar a tua estratégia que você definiu, que cada competição é uma competição, cada percurso é um percurso, né? Mas e seguir o processo, né? O Schmidt, a gente sabe que temos atletas com estilos diferentes, né? Qual é o teu estilo? É mais arrojado ou mais conservador quando tu entra pro percurso? Eu diria conservador da seguinte maneira, conservador naquele processo que eu fiz, naquilo que eu treinei, naquilo que eu me preparei. Então, por exemplo, se eu estudei uma rota longa, que eu estou preparado em encontrar a rota longa, ver a viabilidade de ir pelo caminho mais fácil, nem que abrir um pouco, eu vou fazer isso. Eu não vou querer atravancar ali na linha vermelha, não vou fazer isso, né? Então, tudo já está meio que planejado, eu tento seguir aquilo ali, já está tudo na minha cabeça planejado, né? Um pouco sai um pouco fora, derruba uma coisa ou outra, mas é aquilo ali. E vocês dois já foram adversários algumas vezes, talvez poucas, né? E eu pergunto se vocês se lembram aí de terem já dividido algum pódio, de terem dividido alguma pernada, já terem alguma lembrança de campeonato aí que os dois tiveram. Da minha parte, eu acho que não, porque foi em etapas diferentes. Ele já teve que ele saiu um pouco, ele voltou, né? Como eu falei, ele que era um dos meus ídolos, mas eu acompanhava. Mas assim, por exemplo, o Ironir já fiz vários percursos, disputei com ele, enfim, né? Mas o Pastoriz era mais distante, né? Porque esse período ele não estava da minha ascensão, vamos dizer assim. Nos campeonatos ali que eu venci, né, que eu tava, foi até 2014, 2015, o último campeonato sul-americano, e foi quando o Schmidt chegou, né? Então foi praticamente uma transição. Então 2019 foi meio que 2019, pontual ali estava que vocês teriam ido. Foi uma volta, né? A gente pegou vaga, fomos pro Mundial juntos, mas não teve campeonato, né, das Forças Armadas. O Campeonato Brasileiro foram etapas, né, em 2019. Foi bom despacho. Não, já era etapa única, né? Já foi etapa única, é verdade. Bom, tu falou em quebrar paradigmas, a gente vê assim que o Schmidt é inovador em muitas coisas, né? A questão dos patrocínios, questão dessa base de sustentação, questão
das redes sociais, né? Que o Schmidt trabalha muito bem as redes sociais e também Podemos divulgar aqui. Podemos divulgar e também a questão dele fazer parte da diretoria da CBO, que também é um outro assunto que a gente pode tocar, né, Schmidt? Com certeza. Primeiro, eu acho que da rede social, acho que é interessante porque a gente tem que quebrar algumas barreiras, paradigmas que a gente fala, né? Sim. E a rede social, acho que hoje é muito importante, né? Então, a gente que gosta de uma atividade física, gosta do esporte, eu falo sempre de modo geral para outras pessoas o esporte, né? Então, se você puder incentivar uma pessoa, né, que não está praticando ou que pretende praticar, motivar essa pessoa, é muito bacana. E aqui um relato para vocês aí, que foi também lá no Brasileiro, que assim me marcou. Então, esse ano, como tinha o foco esses 12 mundiais, né? Tinha algumas conquistas, né? Eu estruturei todo o meu Instagram para divulgar, enfim, tem essa equipe aqui que me ajuda na parte de marketing, né? De uma forma de mostrar o esporte, de ver como é que é o dia a dia do atleta. Qual que é tem o YouTube, Instagram, se puder mandar o arroba pro pessoal aí. É Douglas.schmitz, né? Tá no Instagram. No Instagram, tudo no Instagram. E uma forma de mostrar como o nosso esporte é bonito, né? Ele é lindo demais. Eu falo assim, para criança é o melhor esporte, porque olha, envolve muitas valências para criança, né? E ver que não é difícil praticar. Claro que tem um custo, né? Mas é possível e que a maioria das pessoas que praticam orientação tem uma atividade paralela, então é possível, né? E mostrar também como é a vida, né, do atleta de elite, porque eu sempre falei isso aí, o atleta de elite ele é diferente, né, dos outros atletas que vão lá para participar. Vou dar um exemplo assim, bem grosso, assim, né? O atleta elite, ele terminou o percurso, está preocupado, né, se tem outro dia tem outra prova, em descansar, em se alimentar. Quem vai lá para participar, que é a maioria, porque vai participar, né, e sim, todos os esportes também assim, né, vai lá, terminou o percurso, vai dar uma risada lá, vai tomar sua cervejinha, se quiser tomar bem tranquilo. O atleta elite, ele não faz isso, então já é uma diferença, né. O outro atleta, as pessoas que vão lá, levam a família, vai passear e tal, mesmo que tu leva a família, teu foco é aquilo ali, a família tem que seguir, ou senão não dá certo, né? Então isso é mostrar. E aí o relato que eu queria falar para vocês, que ficou marcado, uma militar lá de Campo Grande, uma terceira sargento, ela veio me cumprimentar lá. Ela disse, vai dar licença conversar contigo, sargento? Eu disse, sim, pois não. Eu vim te agradecer ao senhor pelo vídeo que eu vi do senhor mostrando do azimuth da bússola. Eu vi aquele vídeo aparecendo no Instagram, e isso me motivou, vi como é que era a orientação e comecei a praticar. Estou aqui fazendo minha primeira competição. Cara, isso fiquei emocionado, e com a minha família junto, disse, que fantástico, que bom, disse, parabéns para você. Eu disse para ela, que bom, você vê que é possível praticar um esporte. Né? Então esse é o intuito, de mostrar o esporte para todas as pessoas, mostrar que o esporte é orientação, né? E só pegando o gancho do esporte, né? E o esporte, ele transforma as vidas, né? Então muitas coisas que eu tenho hoje na vida é graças ao esporte, graças às Forças Armadas, enfim, né? É um comentário que eu queria fazer também, Schmidt, que o esporte, existe uma evolução técnica, física, mas ele também te traz uma evolução como pessoa. Como pessoa, com certeza. Eu vivi isso na minha vida, né? E eu acredito que qualquer atleta que passa por essa evolução no esporte, ele também vai evoluir como pessoa, né? Sim, com certeza. Acho que é importante. São exemplos de vida as pessoas que praticam uma atividade física, que fazem um esporte, né? E gostaria também de destacar, acho que é importante, né? Quando você está no alto nível, né? Cada dia, né, que passa, enfim, né, cada vez mais você vê que você precisa melhorar, você precisa evoluir, né, e mais simples, mais humilde possível você tem que ser, né, porque você não sabe o dia de amanhã, né, você precisa de tudo aquilo lá, você precisa trabalhar aquele processo, né, e a orientação, acho que no teu tempo também era assim, né, eu falo assim, né, o que difere do primeiro, vamos voltar ao primeiro ao quinto, às vezes é milésimo, é um detalhezinho, um errinho no ponto, né? E o esforço é de todo mundo faz, né? Então todos estão de parabéns, né? E uma questão que é importante, assim, se você pegar o histórico, pega o dele, por exemplo, né? Como tá aí como exemplo, talvez ele não ganhou todas as provas dele no período dele, mas ele estava sempre entre os melhores, sempre estava ali. Não estava em primeiro, estava em segundo. Por quê? Porque ele foi um atleta no período dele, né? Ele foi como um atleta, se dedicou, seguiu o processo, treinou, né? E isso dá diferença, porque ganhar uma prova, qualquer um ganha. Agora, se manter ali para manter uma constância, isso é diferente. E isso é o atleta realmente, né? Se dedica e representa o esporte, né?
E a pergunta que não quer calar, o Douglas Schmidt se mantém até quando aí entre os primeiros do ranking brasileiro? Aí? Pelo menos mais 10 anos, né? Mais 10 anos pelo menos, Schmidt? Tá Não. Eu sempre falo, né? A gente fala, quando você compara algumas coisas, né? Primeiro comparar a nível nacional. Era possível chegar, ok. Agora nível internacional, porque a gente pensa no esporte a nível nacional e internacional. Sim. E não é você ir lá representar, mas o teu esporte lá e primeiro lugar lá, pega as Olimpíadas, você ganhar lá o primeiro lugar, porque isso é fantástico, né? Aí, a hora que eu comparei nível nacional, é possível. Agora, nível internacional, já não é possível. Porque a gente faz os testes físicos e tal, eu sabia que não era possível chegar até ali. Aí eu disse, não, então eu vou até um período que dá, né, que para nível nacional. Por exemplo, o sprint, eu voltei a competir esse ano, porque eu vou para o Mundial da China, precisa de sprint, né? Mas estou há anos a fazer sprint, porque eu falei, por que eu competi o sprint? Se eu sei que eu vou lá fora, eu fui em 2018, inclusive, representando a CBO, pro primeiro nocaute que teve lá, levei uma surra, isso que eu tava treinando, né? Mas eu vi que não era possível, né? A floresta ainda é possível, né? Então, tem até um período. Mas, nesse momento, talvez daqui mais uns, até 27, que é agora o planejamento... E por que não é possível o sprint? Só pra gente entender qual é a diferença. Porque assim... O que a floresta, tu acha que tem... Não, a floresta também não. Também tá, não. Eu acho que o Schmidt quis dizer assim, não é possível para ele na idade que ele já está. Exatamente. Mas quer dizer que para alguém não seja possível. Mas só pra eu entender... É muito forte o sprint. Eu falo pro sprint é floresta, vou te falar. Mas a floresta pode chegar mais próxima. Vou te falar assim, agora, eu vou lá pra Finlândia, por exemplo, né, que é a específica floresta, eu vou lá porque historicamente os resultados brasileiros não é muito bom, é quase virado de ponta cabeça. Né? Vamos transformar em números isso aqui para quem estiver nos assistindo. Sim, poder boa. Um pouquinho. Sprint, por exemplo, quanto tu corre hoje no 1 quilômetro, 1.000 metros, no teu máximo? Não. 13:10? 3? Pode ser um 3:30. 3:30? Vamos botar, talvez um pouco menos. Não, né? menos. O ritmo hoje de um atleta a nível internacional é próximo dos 3 minutos. Entendi. Entendeu? No quilômetro. Então, para alguém que já está com uma idade... Então, assim, para você chegar nisso, você precisa treinar desde novo, você desenvolver uma velocidade, lendo mapa, pegando ponto. Então... O que ele quis dizer, não é possível na altura que ele está. Para mim, eu no também caso. tive essa noção. Quando Sim. eu cheguei lá, que eu comecei a competir com o pessoal, eu falei, cara, eu precisava ter chegado 10 anos antes. Exatamente. Entende? Essa aqui é a questão. Por exemplo, um teste de 10 quilômetros, eles fazem na média, tá? Tem uns que fazem 30 minutos 10 km. Nas minhas melhores condições, talvez eu faça 35, né? Mas aí, se comparar, eles me tiraram 5 minutos em 10 km, né? E na floresta é a mesma coisa, entendeu? Porque eles... Mas a questão, tem todo esse processo, né? E, por exemplo, no meu caso, eu comecei depois dos 20 anos. Tinha começado desde pequeno. Mas, voltando à pergunta, eu acredito que mais até os 35, até 2027, quero manter, que tem os Jogos Mundiais Militares, é mais um objetivo, né, que vai ter. E aí este ano, né, graças a Deus, eu vou ir para esses 2 mundiais, mas sempre a gente vai evoluindo, né, então eu acredito assim que ainda preciso melhorar bastante. Então este ano eu fiz uma coisa diferente do ano passado. Ano passado eu competi a gente competiu na ordem cronológica, né? Então teve o Mundial Militar 2019, por causa da pandemia e tudo mais, só teve no passado 2023, que era só o de... 24 ano passado? 24. Sim. E lá eu já fui o melhor brasileiro, não sei, eu fiquei dos melhores, que foi historicamente. Em Cartagena, na Espanha. Cartagena, né? Mas eu sabia que podia mais, porque, enfim, euforia e tal, né? Só que daí eu comecei a comparar, né? Hoje eu comparo com os melhores hoje do civil. O que a primeira coisa tem que fazer? Treinamento físico, tem que fazer. No mínimo, tem que fazer 2 turnos. Tem que fazer no mínimo 10 sessões por semana. Volume em torno de 100 km. Então, vamos fazer isso. Aí comecei lá em dezembro. Só que sim, ano passado eu fazia 50, 60. Né? Isso falando do masculino. Só um parênteses que o feminino, hoje tem meninas, já hoje no Brasil, que elas já rodam, né, correm já o nível lá de fora, que falta é a parte técnica, tá? O masculino ainda a gente precisa evoluir um pouco, né? E ainda falta o terceiro, que é o psicológico também. Tem que ser trabalhado, né? Sim, não, e o psicológico que é muito, muito mais complexo com o segundo feminino, né? Enfim, Aí, olhei lá, então, eu tenho que chegar nessa faixa, então vou desde o processo. Então, eu comecei lá
lá em final de novembro, início de dezembro, se uma família assim vai sentar, fazer todo o planejamento, você tem o preparador físico para começar, nós vamos começar assim, né? Para chegar nesse ápice, né? Então ali janeiro, tu pegar dezembro, olhar mais planilha lá, foi alto. E aí que vem essa base que eu falei para vocês lá do brasileiro, porque consegui fazer o percurso longo lá, o Cambora 1h28 que eu zerei, foi muito bem, mesmo com aquele mês ali muito mal, porque eu tinha essa base que eu fiz nisso do ano, né? Então, já que tá falando desse ano, agora, nesse teu planejamento agora, a tua próxima competição é o Forças Armadas. Força Armada agora final de maio. E esse ano tem Mundial Militar? Não, esse ano não tem Mundial Militar. Esse ano não tem Mundial. Só 2027, tem os Jogos Mundiais agora. Tu falou da parte física, tu tem uma evolução muito grande e isso comprovadamente é um atleta muito forte fisicamente, tecnicamente também tu teve uma evolução, né? Inclusive falamos ali do cair a ficha entre 2018 e 2019. E como é que é o Schmidt psicologicamente? Como reage o atleta Douglas Schmidt ao ser alcançado ou alcançar um outro atleta? Tu já, aquilo que a gente fala, tu tem todo um processo, né? Toda uma preparação, né? Então, vamos pegar a última competição já, para que é mais fresquinho, né? Então, tu pega lá, tu já sabe, a tua ordem de partida, tu já sabe. Então, tu pode ser alcançado ou alcançar alguém. Então, tu já tem que estar preparado para isso. Para mim, nunca é surpresa. Então, eu sabia, por exemplo, atrás de mim vinha o Kleber. Então, ele podia me alcançar. E na minha frente tinha o Andrei, né? E tinha o Leandro. É os mais próximos ali. E, inclusive, os 4 que estão melhor hoje no ranking nacional, né? No civil, né? O médio, incrível que pareça, aqui, contando os bastidores, eu errei bastante ponto 1 ali, que, enfim, foi mais mental, porque era uma coisa simples de ser feita, enfim, foi mental, né? Por vários fatores, enfim. E foi lá na metade do percurso, foi ponto 4 pro 5, o Leber já tinha me passado com 3 minutos. Aí tem toda essa questão do ranking, né? Que até ali eu tava em primeiro, né? Mas ele podia ser me passado. Os 2 percursos que ia definir. Mas eu já tinha mais ou menos o tempo aqui contando, assim. Ele não podia abrir mais de 3 minutos. Ele me passou. Se abrir 3 minutos vai ser difícil buscar. Até porque amanhã tem um longo e não tava, né? E aí vamos mentalizar, conseguir, focar de novo, voltar ao que eu tinha que fazer. E não sei que altura lá eu passei ele de novo. Ele deve ter errado. E depois no final ele me alcançou de novo. Daí ele me alcançou. E aí, a parte final a gente fez meio que junto. Mas é aquela coisa, não é o tal do carneiro, um atrás do outro. Não, cada um num lado, fazendo o fundamento, chegamos até o final, né? E eu sabia que ele podia me alcançar e estava preparado, entendeu? Já no outro dia, que foi o percurso longo, foi diferente. Eu passei pelo Andrei, né? E depois alcancei o Leandro e mais uma turma. Mas eu sabia que podia acontecer isso. E eles vieram junto e fomos navegando. E tudo normal, mas eu já estava tudo preparado, né? Estava planejado. Tudo planejado, já sabia. O que poderia acontecer, exatamente, é isso aí. Então o atleta planejar mentalmente o que pode vir a acontecer durante o percurso, para ele não ser tomado de surpresa na hora, né? E o Schmidt comentou algo interessante, eu estava analisando aqui, o quão difícil porque a gente sabe que o ideal durante o percurso é que você esteja focado no fundamento técnico, na técnica que você está executando e que não venham pensamentos externos, como, por exemplo, a pontuação do ranking. Mas a gente sabe que isso pode acontecer, né, Schmidt? Pode. E é uma dificuldade. O que tu sente isso na hora do percurso ali, quando vem esse pensamento assim, a pontuação do ranking? Tu tem alguma estratégia ali na hora para você conseguir mudar isso ou não? Eu acho que é de cada um, né? Então, acabou o médio, né? Foi atualizado o ranking, o Kleber estava na minha frente. Normal, porque eu fui mal, quase 3 minutos no médio. Eu sabia que, inclusive mais uns cálculos, né? Para entender a parte psicológica, né? Eu tinha que tirar uns 3 minutos dele, no longo, né? E eu sabendo, tudo que meu processo tinha passado, enfim, mas ou seja, o que Deus quiser, fiz tudo no meu processo. Terminou o médio, alimentação, hidratação, massagem, descanso, né? E a preparação para outro dia, né? E mentalizar, agora vamos para 15 e tal, rota longa, porque daí, por exemplo, só um gancho, né? O pastor Isa falou bastante, a gente fala, né? E só, eu digo assim que, eu quero dizer assim, o atleta, eu falo profissional que não é profissional, mas o atleta que é o principal categoria hoje, nosso atleta elite, né? Essas coisas que ele fez, que ele faz, que o Kleber faz, que eu faço, eu quero dizer que não é nada extraordinário. Para mim, eu acho, né? É comum. É comum, eu lembro do Fioravante, lembro do próprio Ironia, o Vladimir, hoje que está em alto nível no meio militar também, eles fazem isso, e são coisas básicas, você estudar a rota, você escrever o que você fez de errado, você analisar a rota, você estudar a área, ver aonde que é, por exemplo, agora tinha os mapas antigos, para todo mundo acesso. Se você perguntar se eu fiz percurso, eu tracei percurso em cima lá.
Eu tracei para me treinar mentalmente. A rota longa que teve lá, mais ou menos eu sabia, porque eu atravessei o mapa, não tinha como. Era só de comprida. E a rota estava igual, você vai ter uns 3, 4 pontos, rota longa. E até o ponto 6 tinha rota longa. Eu já estava preparado para aquilo lá, né? E outra coisa, esse errado, né? Eu sabia que em algum momento ia errar. No médio errou bastante. Teve lá o ponto 8, que tava a galera lá, enfim. Ali foi que eu errei um pouco, a galera também errou. Foi ali. Então, agora, opa, já deu erro, é isso aqui. Né? E sabia, né? Sabia que tinha que focar. Daí isso a psicóloga trabalha muito bem, cara. A nossa psicóloga trabalha voltar. Tu saiu da tua consideração do fundamento técnico ponto a ponto para te voltar, tu saber o momento. Então eu tô trabalhando desde o ano passado com ela sobre isso, me ajudou bastante. É você saber o momento que você saiu do teu mapa, da tua consideração e para te voltar. Eu disse, não, tem que focar aqui, foca aqui, Luz, foca aqui, né? E aí deu certo e foi todo aquele processo. Mas assim, a hora que acabou o resultado, só para fechar, não foi algo assim, eu fiquei muito feliz, comemorei depois que o Kleber chegou, né? E ele, eu falei, tem o mérito dele, a gente torce por ele também, né? Mas eu sabia que já estava mais ou menos pela minha pontuação e ia dar para ser o primeiro do ranking. Eu fiquei muito feliz e realizado por todo o processo, né? Mas em si o resultado do percurso não foi algo extraordinário, porque eu já fiz outras vezes, eu já treinei e me preparei, né? Mas falar em resultado e processo e ficar feliz, na tua carreira toda, assim, qual que tu acredita que foi, digamos, a tua melhor performance, a tua vitória mais consistente, ou que mais te deixou feliz? Olha, a melhor performance espero que venha, ainda que venha, que estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando, porque a China tem bastante coisa para fazer, para trabalhar, para se dedicar, né? E vitória, eu acho que assim, todas as competições são importantes, não posso destacar uma assim, mas hoje assim, a de maior expressão, vamos colocar assim, né, aí é recente, é o sul-americano no passado, o percurso médio, né, que valia a vaga tanto para os jogos mundiais e também para a Finlândia, né, então acho que foi o maior, posso dizer, o melhor resultado, né, assim, que eu, assim, de expressivo, né, mas também eu falo assim, todo resultado, todo a competição é importante. E Forças Armadas, tu já foi campeão? Sim. Como é que funciona? Pós-pandemia, eu lembro que vocês mencionaram, pós-pandemia, 2021, 22 era médio, não, 2021, 22 e 23, era médio e longo separado. Aí 21, 22 e 23. 21 o Donir ganhou no longo, era meu concorrente, eu era concorrente dele, eu fiquei em segundo, e 23 e 22 eu ganhei os dois. Você aí campeão no percurso longo. E aí o Vladimir já tem mais, eu acredito, eu falo assim para vocês, o Vladimir hoje no meio militar ele tem mais expressivo. Ele ficou campeão de 21, 22 e 23, os três. Do médio, competiu ali. E aí ano passado, né, tinha 2 médio e um longo, daí juntava tudo, ele foi campeão no Camorfa, né? Ele ganhou um médio, o Fabão ganhou um médio e eu ganhei o longo, mas no soma geral o Vladimir foi campeão. O Vladimir ganhou. Então o Vladimir tem 3 títulos de percurso médio e um geral. Título geral. Tem um geral. Hoje nós tínhamos essa dúvida aí. Sim, na atualidade hoje ele é o maior, da atualidade é o melhor que tem hoje. A gente pode dizer pós-pandemia, né? Porque pós-pandemia, isso. Pós-pandemia foi uma geração, não, foi um tempo, né? Sim. E pós-pandemia foi outros tempos, né? Mas tá chegando o avançado da hora e a gente não podia deixar de abordar e enaltecer a disponibilidade dele de trabalhar pelo esporte, né, nas redes sociais, como ele falou, e também na CBO. Como que surgiu essa situação de, olha, vou trabalhar pelo esporte também ajudando na Confederação Brasileira? Sim, isso é um fator que é muito importante hoje, né, no nosso esporte, né, quem está atrás da prancheta, seja como técnico, seja como fazer o mapa, organizador, seja na gestão, né, então acho que isso também é um item que precisa ser melhorado, né, eu sempre pensei nisso, né, já, por exemplo, assim, já organizei aqui mesmo do Cosme, né, a etapa municipal já fiz, já ajudei na CDE, já montei percurso de gaúcho, enfim, e apareceu essa lacuna, né, e a gente sempre, como atleta, dizia, mas a CBO tal coisa, mas a gente não sabia como que era lá dentro, né, e a gente fala assim, não adianta só você criticar, tem que dar soluções, dar opiniões, né, algo que vai agregar. E aí eu resolvi me candidatar para poder ajudar, ver como é que funciona lá dentro e tudo mais, né? Então já estou no segundo ano, né? O que eu posso falar para vocês assim no conselho é algo que funciona, as pessoas que estão lá dentro trabalham, e não é só o conselho, né? Lá tem toda uma estrutura, desde da comissão técnica, a parte da equipe de arbitragem, enfim, tem toda uma gestão que envolve todo mundo lá, que o presidente representa a CBO, né? Que hoje é o Xavier, né?
E o que eu falo assim para as pessoas, né, que venham ajudar, venham trabalhar nessa parte. É possível você trabalhar na parte de gestão, fazer seu trabalho ali e também participar dos eventos, né? Porque o que falta hoje para a gente é pessoas para vir ajudar, para ajudar a trabalhar, para o nosso esporte possa crescer. E claro, hoje já tem muitas pessoas que ajudam, que trabalham, né? E é o que é hoje. Nós temos indo equipe para Mundial, tem as crianças que vão lá representar o Brasil a cada ano, um ano sub-15 ou sub-18, né? Então tem um processo. E claro, isso vem desde lá do histórico, do seu Otávio, que construiu tudo isso. Então todos que ajudaram é importante, né? A gente destacar, né? E que venham pessoas para ajudar, né? A seguir esse legado, né? Com certeza, ratificamos aí as palavras do Schmidt, né? E deixamos o apelo aí do pessoal, Brasil afora aí, que quiser, né, procurar a confederação para trabalhar, para ajudar a organizar eventos, né? Isso aí é importantíssimo para o crescimento do nosso esporte. Com certeza. Queria deixar aí o meu agradecimento pela tua participação aqui, Douglas, e te desejar muito sucesso mesmo lá primeiro na China, né? Não, primeiro na Finlândia, desculpa. Em julho. Primeiro na Finlândia, né? E depois lá na China, tá? Que faça boas rotas lá, né? Que consiga trazer aí um bom resultado para todos nós brasileiros que estaremos aqui na torcida, te acompanhando lá no Instagram, né? E torcendo. Tá certo, muito obrigado. Muito feliz mais uma vez por estar aqui com vocês. Obrigado pela essa oportunidade, parabéns pelo projeto. E quando a gente vai representar, né, assim, um país, né, a gente realmente vai apresentar todo mundo, todos os atletas, todas as pessoas que gostam da orientação, todo um país, né, e a gente tenta, né, se dedica para fazer o melhor e representar, né. Claro que é muito difícil lá conquistar uma medalha, né, mas pode ter certeza que a gente vai sempre, né, buscar, né, fazer o melhor, se dedicar para muito bem representar o nosso Brasil, né, e deixar mais um marco na história para que as próximas gerações possam olhar isso, entender como funciona e que elas possam evoluir, que quem sabe daqui vamos colocar uns 5, 10 anos, né, sua filha possa lá, né, ganhar e lá conquistar essa medalha pro Brasil, né? Essa é a nossa ideia, o nosso sonho, né? Mas com certeza vamos muito bem representar, né, o Brasil, a nossa CBO lá nos mundiais, né? Schmidt, meus parabéns pela tua trajetória, muito obrigado por tudo que tu tem feito pelo nosso esporte, obrigado por aceitar o nosso convite de vir lá de Santo Ângelo para participar do nosso podcast e a gente quer te entregar um humilde regalo como agradecimento, o livro Fundamentos de Orientação, Cartografia e Navegação Terrestre, como um agradecimento aí por tu ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. E a todos que nos acompanharam até o final, muito obrigado e até a próxima.